1 Samuel, capítulo 17, é o capítulo em que Davi vai se confrontar com o gigante Golias. Davi é um garoto, Davi é um adolescente, o filho mais novo de seu pai, Jessé. Seus irmãos são mais velhos, alguns dos seus irmãos já compõem o exército de Israel. Eles estão com todo o exército acampados em uma determinada região, enfileirados e amedrontados, paralisados, assim como seu rei Saul, porque os filisteus estão do outro lado, com suas trincheiras, com seus exércitos, com seus reis, com seu rei, mas dentre eles há um gigante, um homem de perto de 3 metros de altura, guerreiro desde a juventude, desde a mocidade, e este guerreiro filisteu, todos os dias ele sai e vai para o campo de batalha, e de lá ele grita para o exército de Saul, o exército de Israel, chamando-os de impropérios e exigindo que entre eles alguém viesse para lutar com ele, evitando assim que os dois exércitos tivessem que lutar entre si aquela batalha. Ninguém sai, ninguém do exército de Israel sai. Os irmãos de Davi lá estão, não saem. Ninguém se voluntaria, estão todos amedrontados. Davi vai até ali, mandado por seu pai, para levar de volta notícias dos seus irmãos que estão no campo de batalha. Chegando lá, ele se defronta com aquele gigante, ele fica enfurecido, ele fica indignado, ele fica revoltado, porque aquele gigante, daquele exército inimigo, de um povo idólatra, escarnecia, zombava do seu Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, e sobretudo porque o Israel de Deus, o exército e o seu rei estavam ali amedrontados. Davi fica indignado, e Davi se expressa com toda essa indignação. Seus irmãos mais velhos chamam e dão uma prensa nele. Você está pensando que você é quem para você estar aqui falando desse jeito? Seu papel é ficar lá tomando conta das ovelhas do nosso pai. Quem é você para dizer que você enfrentaria esse gigante? Mas eu enfrentaria mesmo. É um absurdo que vocês estejam aqui, nenhum de vocês tem o temor do Deus vivo, porque esse incircunciso está aí zombando do nosso Deus, o Deus que nos deu tantas vitórias. Davi está indignado. Isso chega aos ouvidos do rei Saul. O rei Saul manda chamar esse garoto. E por que é que Saul, o rei, você conhece a história, vai pegar Davi, um adolescente, indignado com aquele gigante, com a imobilidade do exército de Israel, com o amedrontamento de Saul, o rei? Por que é que Saul vai pegar esse garoto e deixar que vá confrontar um gigante defendendo a sua nação? É porque Saul um dia também tivera a unção que estava sobre Davi, mas ele a perdera porque pecara contra Deus, indo contra o que Deus estabeleceu. Ele vê em Davi a unção que um dia ele tivera, mas perdeu. E é por isso que Saul, não num ato de loucura, ele que estava acovardado e com medo, não deixara nem que o exército fora, porque também estava amedrontado, ele agora se enche de coragem para mandar esse garoto no lugar dele, exatamente porque via nele a presença do Deus vivo. Mas aí chegamos ao texto do versículo 38 do capítulo 17. Davi está ali na tenda do rei. O rei o ouve
se vê convencido de que Davi possa lograr êxito vencendo o gigante, porque reconhece nele a unção de Deus. Mas Saul não quer deixar Davi de qualquer jeito para o campo de batalha. E o texto, verso 38 diz: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E Davi vai enfrentar o gigante com as suas próprias roupas, vestido de pastor de ovelhas, levando o seu cajado de pastor de ovelhas, tendo como instrumento uma atiradeira chamada funda, que era feita de um pedaço de couro em que as extremidades eram seguras, e colocado uma pedra, e então girava e lançava, soltando uma das partes para que a pedra então fosse arremessada. O que seria uma atiradeira usada pelos garotos. Hoje me parece que já não fazem mais isso, pelo menos aqui não tem mais espaço nem lugar para isso, eu não vejo mais, nem lá em Babi eu vejo atiradeira, e os garotos com atiradeira para caçar passarinho. Quem que já caçou passarinho com atiradeira? Conseguiram caçar algum? Porque Davi não errava não. E Davi vai enfrentar aquele gigante apenas munido de uma atiradeira e umas pedras que ele pega no ribeiro, no riachinho que estava ali no campo de batalha. Amados, Saul quis vestir as suas roupas de rei, afinal Davi ia enfrentar Golias no lugar dele. Saul vestiu a sua armadura em Davi, e depois de todo vestido e paramentado, Saul deu a ele a sua espada, a espada do rei. Não era qualquer espada não, mas Davi rejeitou tudo aquilo, porque não era dele, ele não estava acostumado. Quem tem criança certamente já se deparou com a cena do seu filhinho ou sua filhinha calçando o seu sapato, que dá quase 3 do tamanho do pé dele ou dela. Principalmente as meninas que pegam aí e vestem lá sapato de salto alto da mamãe, e o pé fica lá e ela fica toda desengonçada, né? Eu não sei se os homens aqui já tentaram algum dia andar com sapato de salto alto. Um dia eu experimentei, que ninguém duvide da minha masculinidade, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu experimentei porque eu olho as mulheres, eu acho de uma graça impressionante e de uma categoria malabarística fantástica para ficar em pé. E eu, irmãos, com o meu sapato, de vez em quando eu sinto dores no meu calcanhar e no meu pé, porque às vezes eu fico em pé bastante tempo. Eu fico vendo vocês mulheres andando com um salto Luiz 15, o bicho tem 15 centímetros de altura. Eu vi um dia desse uma mulher que eu falei que não é mulher, é uma garça, porque é uma bailarina, ela parecia que ela estava o tempo todo só na ponta do pé. Como é que aguenta esse negócio? Mas certamente você que tem criança ou já teve criança, seu filhinho, sua filhinha, quando pequeno, um dia pegou lá o sapato do papai ou da mamãe e calçou e foi tentar andar. E eu tenho um vídeo da Beatriz com 2 aninhos tentando andar com um sapato meu, e era uma coisa engraçada, desengonçada, não é? E a gente ria, porque é uma cena realmente engraçada, bem guti-gutizinha, né? A nossa criança brincando de andar com o sapato do papai e da mamãe, tão desengonçado, tropeçando, caindo, porque estava tentando ser quem não podia, quem não deveria. Aquilo que nesse quadro é engraçado, amados,
pode infelizmente virar motivo de tristeza à medida que cresce e procura se vestir um papel que não cabe nela. Nós também fizemos isso um dia, muito provavelmente, mas vamos crescendo e vamos procurando vestir papel ou papéis que não cabem em nós, não eram para nós, não são para nós, e acabou por se tornar motivo de muita tristeza. Nesse texto que nós lemos, vemos Davi se preparando para enfrentar o gigante Golias e querendo Saul vestir-lhe da sua armadura, que não servia para Davi, não prestava para Davi. Davi a veste, mas fica desengonçado, com dificuldade para se movimentar, porque aquela armadura não era dele, era de Saul, e Davi não estava acostumado a usar armadura. Era de Saul, o rei que estava ali fazendo questão de que Davi usasse-a. A armadura era dele, do rei, e Davi se vê enfrentando um desafio inesperado antes de ir enfrentar e se livrar do gigante Golias. Davi tinha primeiro que se livrar daquela armadura do rei. Da mesma forma, muita gente enfrentando um desafio que parece ser maior do que os gigantes que lhe ameaçam, é de se livrarem das armaduras que não são suas e que lhe foram oferecidas como proteção contra os gigantes da vida. Armaduras que lhes foram oferecidas por seus pais, armaduras que lhes foram oferecidas por parentes, armaduras que lhes foram oferecidas por aqueles que se fizeram seus amigos, armaduras que lhes foram oferecidas por outros tantos ao longo da vida. Armaduras como do pai que diz: meu filho, o homem não chora, então veste aí a armadura do homem não chora. E por causa disso cresce com essa armadura, e tantos são aqueles que depois, chegando a adulto, estão desenvolvendo ou já desenvolveram enfermidades, porque aprenderam que homem não chora. Minha filha, homem não presta. E meninas cresceram com a armadura do homem não presta, e casaram não para serem esposas e fazerem aquele seu amado feliz, mas em casando, ainda vestindo a armadura do homem não presta, revestida da autossuficiência, da arrogância, da prepotência, da independência, que ninguém deve e nem pode ter. Destrói o casamento. Armaduras que não eram suas, mas que lhe foram oferecidas por aqueles que até podiam ter boa intenção, como Saul. A intenção de Saul parece muito boa. Ele quer dar condições a Davi para ir para a batalha, mas Davi não precisava de nada de Saul. Ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha a fé e a comunhão no Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que estava com ele. E a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não precisamos de armaduras. Há muitas pessoas que têm vivido se escondendo atrás de máscaras, que com o tempo se lhe apegaram à vida e já não conseguem se livrar delas. São papéis que interpretam para conseguirem viver uma realidade almejada, ainda que sendo infelizes por não ser verdade. Tem muita gente rindo apenas para transmitir uma imagem da armadura que veste, das roupas reais de Saul que estão vestidos, mas a realidade é que por dentro estão infelizes e não se abrem, não abrem mão da armadura. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a doença que mais mata chama-se depressão, e depressão, via de regra, esconde uma armadura.
Aquilo que no início parecia ser uma aventura se torna seu maior drama, pois a máscara com o tempo se torna o próprio rosto e a pessoa se perde já não sabendo mais qual é a sua verdadeira identidade. Davi certamente se sentiu constrangido a encarnar a identidade do rei, compelido a usar a armadura do rei, ainda que ela não lhe vestisse bem. Talvez eu esteja falando agora para pessoas que estão vestindo armaduras, vestimentas que lhe têm sido oferecidas pelo seu patrão, para que então possa participar e alcançar aquele meio que almeja estar. Se você não tem Jesus, você está embarcando nessa furada. Mas se você tem Jesus e está embarcando nessa furada, será uma furada muito maior para você, porque você está rejeitando ser quem Deus te chamou para ser, filho de Deus. E o filho de Deus não precisa de armadura, não precisa de máscara, não precisa se travestir. Ele só precisa ter comunhão com Deus. Davi queria apenas ser ele mesmo, um menino que acreditava piamente em Deus, aquele garoto simples, o caçula dentre os seus irmãos adultos e membros do exército de Saul, aquele que era desconsiderado até pelos seus familiares. Ele não quis se fazer passar por nada diferente disso, ele só queria ir lá enfrentar o Golias em nome do Deus de Israel. Mas Saul queria que ele vestisse as suas roupas e a sua armadura. Amado, se você tem gigantes a enfrentar, não aceite as armaduras que te oferecem, que te orientam ou que sugerem. Você não precisa delas. E se você já as tem, você deve se despojar delas hoje, ter a coragem de fazer, porque imagina se foi fácil para Davi. Ele está recebendo do rei, ele um plebeu, que nem na sua família ele tinha proeminência, era o mais novo caçula, aquele que tinha que ir para o campo tomar conta das ovelhas e ficava lá dias, ao relento, dormindo com elas, tendo que enfrentar leões e ursos para libertar as ovelhas, para que seu pai não tivesse prejuízo. Imagina, ele agora está diante do rei de Israel. Como é que você se sentiria diante do presidente da república? Tem gente que chega diante de mim, que sou pastor, a mão da pessoa de repente se torna uma torneira de tanta água que sua. Parece que eu sou algum popstar. Eu não sou ninguém, eu sou apenas um pastor. Mas pelo fato de eu estar aqui, pelo fato de eu representar a igreja, algumas pessoas se sentem constrangidas. Como é que você se sentiria diante do presidente da república? Imagina um garoto, talvez pelos 16, 17 anos, levado para estar diante do rei Saul, e o rei diz: tá bem, então você vai, confio em você, você vai vencer lá, eu vejo que você tem unção de Deus, mas veste aqui a minha roupa real. Você não pode ir para a batalha com esse pano de chita que você está vestindo. Imagina. Não sei se você já reparou em filmes de guerra que tem alguns soldados, quase sempre aqueles que mais destacam, que eles têm um elmo, um capacete que é cheio de balangandã. Já viu isso? Tem uma capa linda, maravilhosa. Já viu isso? A armadura dele imita um corpo atlético que ele não tem. Tirou aquilo, é barrigudo que nem eu. Já viu isso? Por que existia aquilo? Para intimidar o oponente. O oponente olhava para o cara e dizia assim: rapaz, olha o físico do cara. Tirava aquela chapa de metal ali, toda moldada no peito de alguém que era realmente assim musculoso. O cara não era nada mais, nada menos do que o pastor Cláudio Barroso. Peixinho de vala. Não é não? Mas tinha que pressionar.
Saul queria que Davi fosse para o campo de batalha para impressionar. Afinal de contas, Davi ia representá-lo. Então ele não queria que Davi fosse de qualquer jeito. Para pensar, teria sido fácil se fosse você, tendo que dizer para o rei: rei, olha só, eu vou lá no campo de batalha para enfrentar o Golias, mas não quero nada do que o senhor está me oferecendo, isso aqui não serve nada para mim. Será que o rei vai achar que eu estou desmerecendo o que ele quer fazer? E eu acho que o rei vai ficar chateado comigo. Eu acho que eu vou ser bem desagradável com o rei, né? O rei pode se aborrecer e aí? Davi não faz isso. Davi simplesmente rejeita. Ele diz: não me serve. Amado, se você tem gigante a enfrentar, não aceite a armadura vinda de quem quer que seja. As armaduras que tua mãe vestiu por causa das frustrações dela, por causa das decepções dela, por causa das tragédias dela, não aceite para você. As armaduras que teu pai vestiu por causa das frustrações, das tragédias vividas por ele, não servem para você, não as aceite para você. E se você já tem as carregado, jogue-as fora, porque elas só causarão maldição à sua vida, e muitos já são aqueles que a têm experimentado. Saul era o rei, mas estava desprovido da unção de Deus, e por isso se tornara medroso. Ele estava ali acovardado, assim como todo o seu exército. O que Davi tinha a ver com aquilo? Muitos são os que te oferecem e oferecerão armaduras para você enfrentar as batalhas e gigantes que se levantam contra você, mas diga não e siga em frente, sendo apenas você mesmo e confiando em Deus. Você só precisa de Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que está em Cristo é nova, ou seja, as coisas velhas. Então faça as armaduras serem as coisas que já passaram. Despoje-se delas, jogue-as fora. A palavra do Senhor diz que em Cristo, ou seja, revestido de Cristo, você será mais do que vencedor sobre todas as coisas. Você não precisa de armadura. Não busque viver um papel diferente. Não coloque uma máscara que não seja você na sua identidade, para com isso conseguir a afeição, a amizade dos outros. Seja você como Deus te fez ser, e confie nele para te abençoar, porque se você for fiel a Ele, você será mais que vencedor. É a palavra do Senhor, como Davi foi. Não busque viver um papel diferente. Davi segue para enfrentar o gigante. Ele não vai vestindo a armadura do rei, ele não vai usando a espada do rei, mas sendo apenas ele mesmo, com a sua fé no Todo-Poderoso, que o faz sair dali o que? Vitorioso. Aleluia. Então, amados, dispa-se hoje das armaduras que você tenha vestido para se proteger, que estão te impossibilitando de se movimentar, te impossibilitando de se relacionar com as pessoas, de ter amizades, de vencer o gigante da solidão, o gigante do medo, o gigante da insegurança, o gigante da menos-valia, o gigante da rejeição, o gigante do abuso, o gigante da traição. Faça isso para você ser vitorioso e vitoriosa. Seja apenas você mesmo com Deus, em quem você deposite toda a sua confiança de que Ele com você fará você mais que vencedor sobre todo e qualquer gigante que se levante no seu caminho, e Deus te abençoará. Joga fora hoje essa armadura. Saia daqui hoje deixando que o Senhor seja a tua rocha, o teu escudo, a tua salvação. Saia daqui hoje para ser alguém sem armadura. Tenha coragem de jogar fora e dizer: eu não aceito essa armadura que a minha mãe me vestiu. Ela era ignorante, ela não conhecia a verdade. Eu rejeito essa armadura que meu pai me vestiu.
Ele era ignorante, ele não sabia a verdade. Eu rejeito essa armadura que eu vesti, que me foi oferecida ao longo da vida e que tornou-me engessado, que faz-me incapacitado para estar em comunhão com as pessoas, que me faz amarrado e eu não consigo me relacionar com liberdade. Eu até quero isso, mas eu me sinto preso por causa da armadura. Joga ela fora hoje. Dê um salto de vitória. Dê um pulo de libertação. Mas joga fora essa armadura. Rejeita ela hoje. Pensa um pouquinho sobre isso. Se você quer jogar fora a armadura, mas sabe, tem armaduras que são difíceis de jogar fora. Há armaduras, você já deve ter visto em filmes, que o soldado não consegue vestir sozinho. É uma carapaça que é vestida sobre ele e amarrada por trás. Tem fechos aqui, fechos ali, que ele por si só não dá para vestir ou se despir. Eu uso uma roupa de mergulho de um tecido chamado neoprene. E aquilo, depois de mergulhar, ficar algumas horas mergulhando, na hora de tirar, a parte de baixo é uma calça, é fácil. Mas na hora de tirar o casaco, que dificuldade, porque está todo grudado, colado no corpo. Eu preciso ter alguém para me ajudar, para puxar aquele negócio. Porque para sair, teve um dia desse que eu quase dei um jeito na coluna. Há armaduras que a gente não consegue se despir delas sozinho, a gente precisa de ser ajudado. E se você é alguém que precisa ser ajudado, você quer se despir dessa armadura, você reconhece que tem armadura e precisa se despir dela, você quer ajuda, eu estou aqui, essa igreja está aqui, nós estamos aqui, nos oferecendo. Quer que a gente te ajude? Nós vamos ajudar você. Quer começar hoje? A gente começa hoje, porque essa armadura não pode fazer feliz. Então, se eu estou falando com alguém que saiu um dia da comunhão com o Senhor, abandonou a igreja porque vestiu uma armadura que não foi uma vestimenta que Deus te deu. Você quer voltar para Jesus, mas tem uma armadura que você não consegue se despir dela sozinho, nós vamos ajudar você. Você é um crente em Jesus, mas tem uma armadura, você reconhece? Que necessariamente não faz você estar em pecado, que te impeça de estar em comunhão com a igreja, mas é uma armadura, é algo que está atrapalhando tua vida conjugal, é algo que está atrapalhando sua vida relacional, é algo que está atrapalhando a sua vida, impedindo de você de viver uma vida abundante. Ei, não interessa se você é um líder na igreja, importa se você quer ser livre dela, nós vamos ajudar você em nome de Jesus. Porque enquanto tem muita gente que está aí vestindo a armadura do líder, eu sou líder. Líder não pode mostrar fraqueza, líder não pode mostrar fragilidade, líder não pode se levantar no meio da igreja e lá na frente dizendo: eu estou assim, eu preciso. Larga essa armadura hoje, em nome de Jesus, seja a armadura qual for. Se você quer ajuda, nós vamos te ajudar. Então começa agora, você pode sair do seu lugar agora, vir aqui na frente e nós vamos saber que você quer e nós vamos começar a ajudar você. Sai agora do seu lugar e vem aqui, vem me dar um abraço, vem dizer: pastor, eu quero largar minha armadura, me ajuda, o que é que eu preciso fazer?